eu me torno mais pessoa. Jesus tem palavra santa, Palavra que traz a paz. Ouvindo a palavra dele, a gente acerta muito mais. Ouvindo a palavra dele, a gente acerta muito mais. Ouvindo a palavra dele, a gente acerta muito mais. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas, quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair do barco, Jesus viu uma grande multidão, encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: Eles não precisam ir embora. Dai-lhe vós mesmo de comer. Os discípulos responderam: Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: Trazei-os aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida partiu os pães e os deu aos discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação. Pela palavra do Santo Evangelho. Caro rádio ouvinte da Rádio Cultural FM, você que está aqui no santuário, em poucas palavras, ou quem sabe, numa única palavra, ao ouvir essa liturgia da palavra, se você fosse para responder, e acho que até poderia responder para você mesmo, quem é esse Deus que se revela para nós através dessa liturgia da palavra? Ou seja, quem é esse Deus que falou comigo na primeira leitura, no Salmo, na segunda leitura, no Evangelho? Quem é esse Deus? Como é que eu, cristão católico, acolho esse Deus que se revela nessa liturgia da palavra? Olhando para toda a história da salvação, a começar por Abraão, até o envio dos discípulos de Jesus, nós sempre vamos perceber na Sagrada Escritura, não há dúvida nenhuma, de um Deus providente. Ou seja, um Deus que vai, ao longo da história, providenciando e vai convidando as pessoas a acreditar na sua providência. Porém, vai também convidando as pessoas
a participar da sua providência. Na primeira leitura, o profeta Isaías, ele fala em nome de Deus, encorajando um povo que está longe da sua pátria, longe da sua terra, dizendo, olha, vamos voltar. Vamos voltar. Se você tem sede, venha beber, venha tomar, comer sem pagar. Uma visão muito bonita, motivando as pessoas, dizendo, acreditem na providência. Deus vai providenciar, Deus vai colaborar, Deus vai ajudar, Deus vai prover. Porém, diz ainda no último versículo da primeira leitura, que Deus gostaria de ser ouvido. E gostaria que nós fizéssemos também um pacto com Ele. Qual é que é o pacto que Deus deseja? O pacto da fidelidade. A providência, ou melhor, a resposta à providência é sempre fidelidade para com Deus. Hoje seria muito importante a gente também pensar no quanto somos fiéis a Deus. Ou quanto anda a nossa fidelidade com Deus. Deus que não nos desampara nunca. Deus que está sempre conosco. Caminha conosco, nos ajuda, nos dá a luz, nos dá força, nos dá coragem. E gostaria da nossa fidelidade. Mas esse Deus, Ele também nos convida a sermos colaboradores seus. E no Evangelho Ele aponta isso de uma maneira muito clara, muito firme. Quando Ele vira para os discípulos e diz assim, dai-lhes vós mesmo de comer. Nós temos aqui no Evangelho a multiplicação dos pães. E a multiplicação dos pães não é apenas a manifestação do poder de Deus ao multiplicar pães e peixes. Mas é, antes de mais nada, ensinar os seus discípulos e a nós que, na verdade, a solidariedade é o maior milagre que pode acontecer entre as pessoas. Os discípulos tinham uma solução para aquele momento. Despede a multidão, que eles vão para casa, que eles possam ir para a cidade comprar alguma coisa. E Jesus vai dizer, não, dai-lhes vós mesmo de comer. E Jesus rezou, multiplicou, mas também não distribuiu. Ele pediu, lá no final do Evangelho, dizendo para os seus discípulos, agora vá e distribua. O que esse Evangelho quer nos ensinar? Com esta expressão de Jesus, dai-lhes vós mesmo de comer. O mundo, ele é faminto. As pessoas têm fome. E as pessoas têm fome de duas coisas. De comida, do material, de ter uma casa, um emprego digno, de ter uma estrutura para a sua família. As pessoas são famintas e elas têm direito por ter essas coisas, mas o povo também, ele é faminto de uma outra coisa. Ele é faminto de algo transcendente, ou seja, ele é faminto de Deus. A liturgia de hoje, ela derruba duas linhas fortíssimas na igreja. Uma que é a espiritualista, ou seja, basta a gente buscar Deus e se preocupar com o espiritual, que o corpo não serve para nada, que o material não serve para nada. Jesus não concorda com isso. As pessoas que o procuravam nesse Evangelho, eles precisavam ser curados, estavam doentes e estavam com fome. Jesus se preocupa com a alma daquelas pessoas, mas também se preocupa com o corpo daquelas pessoas. Então, esta linha espiritualista, de que basta buscar a Deus, basta buscar o transcendente e nada mais eu preciso, está errado. Uma outra linha muito perigosa
é aqueles que querem instaurar a justiça, ou seja, a igualdade da sociedade. Quando a sociedade for igual, quando não tiver mais fome, quando todos tiverem bens, todos os problemas estão resolvidos. Isso não é verdade. É preciso lutar pela justiça, sim. A igualdade, sim. Mas é preciso acrescentar a igualdade e a justiça do reino. Ou seja, oferecer condições de moradia, oferecer condições de trabalho, de justiça, mas tudo isso precisa transcender. Tudo isso precisa levar também aonde? Levar também a Deus. A Europa, se você já ouviu na televisão ou já viu, ela prosperou economicamente, e me parece que agora existe uma certa decadência, né? Mas as pessoas se esqueceram de Deus, elas se afastaram de Deus. Na sua grande maioria, o povo da Europa, em alguns lugares pelo menos, eles se afastaram de Deus, sinal de que essa justiça, ou seja, ter moradia, ter bens, ser pessoas razoavelmente, economicamente bem, não é a solução. Se a gente se esquecer de quem? Se a gente se esquecer de Deus. Deus dá o sentido para a nossa vida. Então, olhando para esse evangelho de hoje, que é bastante forte para nós, e principalmente nessa expressão, dai-lhes vós mesmos de comer, ele não está falando somente para os discípulos naquela época. Ele está falando para nós hoje. Dai-lhes vós mesmos de comer. E o que significa isso? Você precisa olhar para a sua vida. Talvez eu, como padre, eu tenha uma grande missão de continuar a missão dos apóstolos, celebrando a missa, atendendo confissão, ajudando as pessoas. Mas não é missão só minha, é missão também de cada um de nós. Você, como pai ou como mãe, talvez tenha que abrir bem os ouvidos para ouvir. E aí você vai dar o quê? Dai-lhes vós mesmos o ouvido para ouvir. Dai-lhes vós mesmos o amor, a compreensão dentro de casa, o carinho, o respeito que talvez as pessoas necessitam, a compreensão, o perdão. Dai-lhes vós mesmos também as atitudes de caridade para com o próximo, para com o mais necessitado. Esse dai-lhes vós mesmos entra em várias dimensões, tanto material quanto espiritual. E que são palavras profundas. Triste de nós se a gente pegasse esse evangelho, olhasse para ele e dissesse assim: nossa, que bonito, né? O milagre que Jesus realizou, transformou pão, ou melhor, pegou alguns pães e transformou para uma multidão. Seríamos pobres, se nós olhássemos para esse evangelho somente para essa dimensão. Jesus, quando ele realizou este milagre e outros também, ele sempre queria ensinar algo. Ele não queria mostrar o seu poder, a sua força. Ele sempre queria mostrar algo. E o que Jesus queria mostrar? Ele queria mostrar que as pessoas poderiam ser principalmente mais solidárias. Volto a repetir. Qual que era a solução dos discípulos? A solução dos discípulos era assim, bastante prática, mas errada. Despeça a multidão, mande que vá embora, que cada um siga o seu caminho, que cada um resolva o seu problema. É um pouco a mentalidade nos dias de hoje, né? Ninguém se preocupa com ninguém, mas também isso não é verdade. Existem muitas pessoas que amam o próximo, que se preocupa com o próximo e oferece muito ao próximo. Então que Deus nos ajude a entender essa expressão de Jesus.
dai-lhes vós mesmo de comer. E você, cada um, o seu jeito de ser, na sua missão, pensa um pouquinho. Quem que você poderia alimentar, não só materialmente, mas espiritualmente? Alguém que quisesse perder o seu tempo e sentar-se com alguém e explicasse coisas, conversasse com a pessoa, mesmo que essa pessoa seja cabeça dura, vocês podem ter certeza, está vivendo essa expressão bonita de Jesus, dai-lhes vós mesmos de comer. E eu sempre fico pensando que o maior milagre que Deus sempre realiza é quando Ele é capaz de chegar, sabe aonde? No coração das pessoas. Quando Deus chega no coração das pessoas, quando Ele toca o coração das pessoas, as pessoas resolvem mudar de direção, resolvem rezar mais, resolvem receber a Eucaristia, resolvem confessar. Então aconteceu o grande e verdadeiro milagre. As outras coisas são apenas sinais. Não é que Deus não realiza, hein? Deus realiza milagre. Mas os milagres que Ele realiza são apenas sinais. Não existe coisa maior do que um Deus que chega ao coração das pessoas e os torna solidários. Dai-lhes vós mesmo de comer. Peçamos essa graça, que Ele nos ajude e que esta Eucaristia que nós estamos recebendo, na Eucaristia, Jesus que vai nos dar o pão da vida, sejamos alimentados pelo pão da vida e sejamos fortalecidos no ato de solidariedade. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,